Clube de Criação do Rio Grande do Sul orgulhosamente apresenta Sala de Brem. Criatividade, inspiração e outras viagens. Bah, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Sejam bem-vindos ao Clube de Criação do Rio Grande do Sul para o episódio 3. Já conseguimos chegar no episódio 3. Tem um spoiler, tem um episódio fantasma aí no meio do caminho que ele tá escondido, vocês vão desbloquear lá na frente, que é o episódio piloto que nós vamos botar no ar. Esse é o Sala de Brem, é uma ideia de reunir pessoas notáveis da nossa criação para ter ideias. A gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. A gente só está sabendo como está começando. A gente não sabe como vai terminar lá no final, ao longo desse período que a gente tem aqui. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à equipe da SPM por gentilmente fazer essa parceria com o Clube de Criação para fazer com que tudo isso aconteça, e sem eles a gente é só meia dúzia de coisas acontecendo. Então os guris estão ali atrás. Boa. Obrigado, guris. Tamo junto. Valeu. Se vocês quiserem falar aí no meio do caminho, tá? Isso aí, fazer a sonoplastia, tá? Começando esse episódio, então, eu gostaria de apresentar com muito orgulho os meus amigos e membros do Clube de Criação, Gabriela e Alessandro Carlucci. Eu vou começar com a Gabi, primeiras damas. Seja bem-vinda, Gabi. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Me apresento. Te apresenta. Então, Quem tu é, Gabriela, para as pessoas naquela câmera, naquela câmera lá. Quem eu sou na fila do pão. Quem é você na fila do pão? Olá, Jogou caros onde? ouvintes, telespectadores. Ai, sempre quis dizer isso. Eu sou Gabriela Gomes, eu sou redatora publicitária de formação, tenho 16 anos de atuação no mercado. Atualmente eu estou na Rock como redatora. E é isso. Muito bem. Já vamos entrar nessa última palavra que tu deu aí sobre redatora. Antes a gente vai agora apresentar o Lorde da propaganda gaúcha, como bem batizou o Cado Botega, o homem mais bonito da propaganda gaúcha. E aí, Carlucci? Oi, eu sou Carlucci, sou redator, formado na PUC e em várias agências. Formado na PUC e em várias agências. E em várias agências, Justo. com muitos anos de rodagem. A gente entrou para falar de um assunto que era fazer um review da propaganda gaúcha dos últimos 3 anos. A gente tinha que falar assim, cara, é um brainstorm, tá, isso aqui, tá? Sim. É o seguinte, a gente chegou, antes de começar aqui, dizendo assim, olha, vamos fazer... tem propaganda legal acontecendo, nos últimos 3 anos tem propaganda relevante, fora esse último filme da Volkswagen agora, que tá todo mundo falando. O polêmico. Ou polêmico, e eu não acho nada polêmico, eu acho que a gente poderia inclusive falar sobre ele daqui a pouco. O tema era falar sobre um resgate da propaganda, só que a gente tá com vocês dois redatores notáveis, e eu também sou redator de origem, então a gente pode falar de redação publicitária. Então este canal agora é para falar sobre propaganda, sobre redação publicitária. Ótimo. O texto publicitário. Viva o texto! Alguém tem que valorizar. Ninguém... desculpe, é um brainstorm, a gente fala a porcaria mesmo, né? A gente estava nas agências sempre, e aí quando às vezes o texto tava muito grandão, título gigantesco... Ninguém lê texto. Ninguém vai ler essa merda. Não tinha isso? Não, Ainda tem. Não, vai. Isso aí, esse anúncio pro jornal vai enrolar peixe amanhã na peixaria. Então não te preocupa em fazer um textão gigante, porque ninguém vai ler isso. Ninguém vai ler texto mesmo. Sim. As pessoas leem texto hoje em dia. As ainda. pessoas leem texto, as Será? pessoas escrevem textos, as pessoas produzem. Eu acho que tem a ver essa questão do texto de que escrever é a arte de cortar palavras. Perfeito. Né? Isso sim, mas eu acho que o texto ele passou por uma metamorfose dentro da nossa área pela questão do timing, da vida corrida, da rotina, de questão de propaganda e conteúdo. Eu vejo por essa ótica. Tá. E aí? E o que acontece com o texto publicitário, que hoje em dia ele está completamente diferente do que ele era? Claro, a gente vai falar sobre mil textos, tá? Mas o texto publicitário Que é um um resgate? deles.
Eu não sei Quer se um resgate Eu rápido? quero. Tu que é um cara que dá todos os resgates legais. Pra quem não sabe, o Carlucci, ele chega em todas as nossas reuniões e ele diz assim, cara, primeiro a gente tem que contextualizar. E aí vamos lembrar como é que era antes. Porque aí fica mais fácil da gente fazer. Professor Carlucci. Cara, ele é foda. Ele é foda mesmo. Quero um resgate rápido. Então tá. Não, o texto era muito importante antes, que era no início da propaganda não, mas lá nos anos 60 e 70 era muito importante, que era ali que tu conhecia o produto, né? A apresentação do produto, do serviço, da empresa, era tudo no texto. E geralmente era um título que era quase uma manchete jornalística, e a importância era no texto. E a imagem, tinha uma imagem, mas não tinha essa coisa da propaganda visual, da imagem ser chocante. Então os textos eram muito bons. Tá. E longos. E o E pessoal antes lia. burocráticos, né? Antes Tinha de ser Tá, mas antes eu já tô numa parte mais evoluída. A gente já passou lá pela... Tá, Mad Men. A gente já passou do Mad Men ali, não tá no pré-Mad Men. Daí a evolução foi que as coisas começou a ficar mais rápido, o pessoal não tinha mais tempo para ler texto. Então, certo. o que a gente começou a fazer? Daí teve a bifurcação, né? Tinha os dois textos importantes que tu tinha que dar o recado. Primeiro, tu tinha que ter um conceito para tua marca, né? Tinha que ter um conceito poderoso, que ali tu já meio que dava a personalidade da marca, é o Just Do It. Daí vamos pro texto aqui. Keep Walking. Keep Walking, Janel só zero hoje, Brastemp não tem comparação, não é nenhuma Brastemp, daí tem o conceito e tinha o título. Nem parece banco. E o título. Era um título criativo, muito criativo, pro cara parar e ler aquilo. E se ele não lesse o texto, ele já ia saber pelo menos do que se tratava, qual era a marca e qual era o espírito da marca, que era legal. Tá. E E agora? E agora, meu amigo, agora a gente tá mais lascado, porque antes o que acontecia lá nos anos 80, anos 90, comecinho dos anos 2000, nossos maiores inimigos eram o controle remoto, certo, e a folheada rápida no jornal. Hoje quase ninguém mais folheia o jornal, só os mais tradicionais. Uma dúvida só rápida. Os publicitários para ver propaganda. Só redator lê texto, não é? Não faz assim. Não, tem mais gente que não. A revisora lê texto também. A revisora que é paga pra ler texto, pra falar mal da vida. Não, mas continuando o resgate, assim, Ah. agora nossos maiores inimigos são o dedinho, né? Tem um só, né? É o dedo scroll. rápido, é o scroll, Tá. enlouquecidamente no celular, no tablet e no computador também, o scrollzinho do mouse. E daí o que acontece? A atenção diminuiu, né? Hoje eles dizem, a batalha é pela tua atenção, né? Daí tu tem grandes... É uma disputa de a atenção disputa de violenta. atenção violenta. E daí tu vai criar um vídeo pro YouTube, qual é que é? Prende o cliente nos 5 primeiros segundos. Sim. E daí então ficou tudo... Não pula esse vídeo, não pula esse vídeo. Ficou tudo muito, muito ultra objetivo. Tá, mas e aí... por exemplo, tá, a gente vai entrar em qualquer portal de notícia hoje. Só já que resgatamos de lá e agora estamos aqui, a gente vai entrar em qualquer portal de notícia hoje, aí tem as notícias, e aí conforme a gente vai dando scroll, e aí ele surge do nada um banner no meio da tua notícia. Sim, E aí a única coisa que tu quer fazer é passar rápido por aquilo. Sim. Pra tu continuar lendo a notícia. Porque eles estão escondendo. Porque não tava ali. Ele apareceu no WordPress ali como é que é o nome da mídia programática do Google? Ele abriu o bannerzão via Google Ads. Isso. E eles estão escondendo o X. E eles estão escondendo o X. Como antigamente os players de futebol, quando os jogos piratas, tu entrava lá e ele tava um X em cada um no lugar, e aí tu abria um pop-up novo, e normalmente entrava para algum site de putaria. Ele fazia essas coisas. Quando tentava ver o futebol Piratex lá no meio dos anos 2000 lá, 2005. Entretenimento, né? De todos os níveis e categorias. Futebol. Um dia nós vamos fazer um proibidão do Sala de Brain só para falar de títulos desses sites. Só dessas coisas assim. Coroas gostosas, não sei o que lá. É só com esses nomes. Querem você... e aí tem aí em Porto Alegre. E aí tem umas coisas, que daí ele faz a segmentação pela região. Tá, mas aí é o seguinte, aí entrou o banner no meio da notícia. Sim. E aí, que porcaria de tempo que a gente tem pra escrever qualquer coisa dentro de um banner de propaganda de alguma coisa que a gente só quer pular correndo. Aí é o desafio, né? Daí tem que ser muito rápido. O que tem de relevante que foi feito que as pessoas possam lembrar hoje em dia sobre isso?
Não, Nossa, deu orgulho. não, é assim, ó, é que tem mídias e mídias, né? Se tu vai pra mídia digital, pros banners enlouquecidos do Google, Uhum. cara, isso aí daqui a pouco nem vai ser a gente mais que vai escrever. É o bot? É o bot. Tu joga ali, tu contrata alguém muito experiente, o cara vai lá, vai criar a identidade verbal daquela campanha, vai jogar ali as palavras que o cara pode trabalhar, larga E no deixa rodar, bot. né? E o diretor de arte E vai eu já escolher. uso. E o diretor de arte vai escolher a identidade visual. Larga na ferramenta. O cara já vai fazendo o teste AB, já vai vendo o que tá performando melhor, o que não tá, muda ali em tempo real e vai tirando. O redator que faz isso? Não. A inteligência Mas tu artificial. acabou de dizer que tu já usa. O que tu usa? Como é que tu faz O isso? chat GPT, eu fiz 2 experimentos. Como eu gosto de escrever literatura, Tá. eu fiz com algumas crônicas. Vende o teu pão pra essa galera aí sobre po- literatura. algumas poesias e eu usei o chat GPT para melhorar e pedir melhore este texto. Tá. Melhorou? Não melhorou? Sou suspeita para falar, mas acontece que ele perdeu a característica a minha vertente, o jeito que eu escrevo, a minha personalidade não tá ali mais naquele texto. E agora, na parte de propaganda, eu usei assim, fazer conceitos, fazer títulos. Tá. Eu faço uma caralhada, muitos Sim. mesmo, 10 páginas de títulos, e coloco ali para fazer desdobramentos. E aí o que tu precisa do ser Do humano ChatGPT. ainda... Não, tu precisa do ser humano ainda para selecionar, Sim. para sim. dizer se não, isso daqui ficou bom ou não. Tá. Então também tem muito essa questão de, o chat GPT vai tirar o nosso serviço, vai acabar com a profissão. Eu acho que a criatividade está muito ligada ao ser humano, Sim. né? A gente que comanda essas ferramentas. Então são experimentos que eu fiz e de curiosa e achei interessante. E fiquei bem assustada e positivamente surpresa, assim, do quanto é possível desenvolver e criar a partir disso. Mas não era mais a Gabriela Gomes mesmo que estava lá escrevendo texto. Não Gabi era. Gomes, eu estou aqui, Não redatora, era. que tem aquele estilo de texto. Tem a Porque estilística, exatamente. Com vocês acontece isso, com certeza, porque comigo acontece e eu sou um mero redator. Vocês são referência de redação que eu sei. Somos. Tá, e aí é o seguinte, volta e meia tem alguém, isso acontece direto, todo mundo. Tu tá escrevendo um negócio, tu não sabe quem tá escrevendo, mas a pessoa que tá lá do outro lado lendo, se ela te conhece, se ela já viu o teu texto, ela sabe que foi tu que escreveu. Isso aqui é o teu texto, isso aqui não é o texto do Carlucci, esse aqui não é o texto da Gabi, esse aqui é o texto do William Mallet. Sim, Porque a forma que ele escreve é assim. sim, tem um tempo pra te adquirir a personalidade, né? Em qualquer viés. Tá, mas e... Publicitária também. Mas a ferramenta não vai te entregar. Não, a ferramenta não entrega e não queremos que entregue. Que bom que não Não, entrega. aí é que tá a palavra Viva que não criatividade, né? entregue. O chat GPT ele te entrega um texto correto, bem estruturado, mas esse é um texto ok. Vamos lá, como se fosse a redação do vestibular, pede pro chat GPT, ele vai fazer 1000 redações e vão estar lá em todos os padrões. Qualquer professor da URG, se não souber, vai lá, vai avaliar e vai dar uma nota boa. Sim. Mas eu duvido que um chat GPT consiga criar, entre essas 1000, criar, sei lá, 500 que o cara dê nota máxima. Eu tava hoje antes de vir pra cá, eu tava fazendo uma reunião com a Juba. Vocês vão conhecer a Juba ainda, ela vai aparecer por aqui. Ela estava no piloto e eu acho que ela tá no episódio 1. Ela tá no episódio 1. É isso aí, maravilhoso. E aí, Beijo, Juba. quem já assistiu antes já conhece a figura. Nós estávamos testando o Midjourney, Sim. né? E aí, testando. A gente já estava testando. Sim. Inclusive, no episódio anterior, a gente falou que a gente fez um card de Páscoa para um cliente. O cliente achou mega criativo, porque, na verdade, o difícil foi chegar na ideia. Uhum. Porque fazer ele funcionar lá dentro, ele funcionou e foi legal. Ficou bonito. E aquela manipulação de imagem que rolou, tipo, cara, nem a pau ia fazer aquilo ali rapidinho como foi feito. Não faço. Só que pra chegar na ideia teve um penso ali, sabe? Não era Sim. qualquer um que ia fazer. E aí pros comandos, vocês já viram funcionar o Midjourney? Já. A gente teve um workshop super bacana com o Felipe Galvão, da Pé Grande. No Felipe Galvão. Felipe Super Galvão, bacana. queremos você aqui em breve. Pra falar de... Tá, Will, daí vem a primeira previsão. Posso fazer várias. Os criativos vão ser programadores de inteligência artificial. Tá. É onde eu queria chegar. Faz sentido. É onde eu queria chegar.
porque blá, 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 o que importa é a pergunta que você faça, blá, blá, blá. Não, ok. Aí entra esse teu lado aí. É tu dar os comandos certos. E para dar os comandos certos, tu tem que saber fazer. Daí eu volto, pego a arte. Sim. Eu sempre esqueço o nome do cara. Não é o Philip Stark, como é que é? O cara que fez a caveira de diamantes, fez o tubarão no formol. Eu esqueço o nome, é um artista inglês. Eu esqueci. Bala e as obras dele vendendo enlouquecidamente. Sim. Ele não produzia a maioria das peças. Ele criava as peças, ele tinha vários assistentes para ele. E isso não foi só ele. Lá na própria Renascença, o cara ia lá, criava, concebia... Andy Warhol também. E ele concebia e entregava para o assistente fazer, para ele já fazer a outra ideia. Então eram humanos usando humanos, agora vai ser humanos usando computadores. Máquinas. Dependendo do humaninho, do ser humaninho que estiver no comando, vai ser uma coisa muito genial, uma coisa ok, E essa palavra uma é bem coisa não interessante, comando, né? Porque a gente não perde É que as tu rédeas comanda, da coisa. o computador tu é segue isso. no comando. Tu tem que estar Tu comandando. segue no comando, selecionando, tendo teu critério, porque nada adianta eu fazer, mandar os comandos certos e ter um critério péssimo. Sim. É. E Tu não souber identificar o que é bom ou o que é ruim, né? já aconteceu comigo de várias maneiras quando eu era redator dos outros. Os E outros. quando eu tinha gente pra eu avaliar textos, assim. Às vezes tava muito ruim os textos das pessoas que mandavam. Ou eu mandava também, tava muito ruim na época. E aí... Manda o brain todo. Tinha isso aí? Porque tu selecionava, tu faz o brain de títulos lá, manda lá, tu faz lá, sei lá, Shortlist. 10 páginas, e aí tu faz lá, das 10 páginas, tu tirou 3 títulos de cada página pra mostrar. E aí tu selecionou aqueles, nessa linha tem isso aqui, com esse outro pensamento tem esse aqui, nesse outro tem esse aqui. E aí tá uma merda, e aí tu diz assim, não, manda o brain todo, porque daqui a pouco a gente não se ligou na hora de escrever, ou o cara não se ligou, e aí, cara, de repente tem um outro negócio lá dentro do teu texto, do teu pensamento, que tu não pensou, que Mas era importante. sabe que eu acho que isso também é o mal do nosso tempo, porque a gente não deixa mais o texto descansar. A gente não tem esse tempo hábil dentro de agência. Deixa pra na isso, gaveta. né? Porque hoje eu escrevo, amanhã eu olho, cara, isso aqui tá uma bosta. Cara, isso daqui dá samba. Entendeu? Sim. Varia muito, então eu preciso desse tempo de respiro, deixar o texto descansar na gavetinha. E a Gabriela de amanhã, que nem tem a minha dupla, a Mari, beijo, Mari. Ela diz, a Gabriela de amanhã vai resolver essa parada. Então a Gabriela de amanhã já é outro, né? Ainda que a tua dupla chegou lá e te disse assim, não, amanhã ela vai responder. Amanhã ela vai ter. Daí Vai ter o amanhã pra isso. vamos voltar. A história do texto. A gente já tá lá no chat GPT, mas vamos voltar pro texto Tá. humano e do que é ruim, No e do brain, que o é brain a bom, gente faz isso. e do brain, e da quantidade. Não, primeiro, texto publicitário, isso. A gente fez o resgate, daí a Gabi é fã dos títulos, e os títulos a gente tá falando que são uma arte bem mais... quase em extinção, que antes a pasta do redator era título. Títulos. Sim. Se tu não tinha, Se tu tava morto. Não contrato. Não quem, contrata, né? não contratava. Quem não Hoje, tem títulos. hoje não. E daí o título era aquilo que eu disse, né? Tu tinha que ter uma coisa muito instigante que contasse aquela verdade ali em uma frase, né? Isso. E uma frase poderosa. A nossa pasta era formada de títulos, né? Eu até hoje ainda tendo a ter esse cacoete. E tem o segundo ponto, que é escrever também, né? Que daí tu forma o redator completo, porque tinha gente que era até boa em criar títulos, mas daí na hora de escrever texto, meu amigo, não vinha. Eu já fui contratado por uma agência porque o cliente, a cliente que cuidava do marketing, ela tinha sido uma das chefes de jornalismo da Zero Hora. Tá. E daí o que acontecia? Ela trucidava os redatores da agência. Ela trucidava, porque ela era jornalista. Sim. E daí ela dizia, mas não, tá ruim, não sabe Essa escrever. daí era cliente ou era da... Era cliente, tá. ela era cliente. Porque aconteceu isso comigo algumas vezes. Em 3 clientes meu aconteceu exatamente isso. Trucidava. Não, mas olha só, tá do caralho isso aqui. E a pessoa ia lá e... Mas Mas tem também... Pode falar, Gabi. Não, eu até perdi a linha de raciocínio aqui, mas eu tava pensando alguma coisa no seguinte aspecto. Tu escreve, mas... Bom, perdi a linha de raciocínio, Não, vai. daí, da importância do texto é Tá. essa, né? Daí tu tinha que ter um texto muito bom para ela não
para ela não trucidar. Claro, às vezes ela pedia algumas coisas que era o estilo dela, que ela ia pontuar. Daí, essa aí é pra ti. E daí eu fazia os textos. Os caras estão reclamando que eu tô batendo na mesa. É isso que tá acontecendo. Tá, eu parei já. Não, mas aí a gente resolveu a história dos textos, né? Escrevendo, porque daí vem a minha outra parte, que a Gabi fala da história de ter mais tempo. Tá. É que para mim escrever textos é como se tu estivesse fazendo um tecido. Sim. Tu tem que ir costurando, ainda mais em português. Em inglês é mais fácil. Em inglês, tu botar you em 4 frases seguidas, show! Se tu botar... Textão, hein? se tu repetir alguma palavra num parágrafo, mas dá pânico, dá crise. Sim, a repetição no português é complicadíssima. É complicada, então por isso que eu digo, tu tá tecendo alguma coisa, tu tem que fazer o textão, daí depois tu tem que ir lá olhar, ver se tem palavra repetida, ver como é que tá, a estrutura. E daí, uma coisa que eu dizia, não, eu tô escrevendo bem mesmo. Às vezes o diretor de criação olhava o texto, e um cara muito bom, ele olhava o texto e ele dizia, não sei se é bem isso. Daí ele ia tentar mudar, ele lia, não, tá bem escrito, mas acho que não é bem isso. Ele não conseguia mudar. Ele disse, faz alguma outra coisa. Daí eu digo, não. Não sabia nem dizer o que quer, né? Não é isso, mas também não era sei. aquele enfoque que eu tinha dado. Chegou lá. A história... Não era um enfoque, mas estava escrito que ele não conseguia dizer, não, isso aqui tá ruim, muda. Sim. Isso aqui tá mal escrito, muda. Daí eu digo, não. Tô bem, essa é uma coisa que a gente tá perdendo por essa coisa de tempo. Mas eu tenho muita saudade dos títulos. Eu tenho muita saudade de... Vamos chorar junto, Gabi. Não, tenho muita saudade mesmo de ver textos do Mulholland, de ver textos do Gustavo Sarkis, do André Cassou. Rui Lindenberg. Isso. Dá uma tristeza. Do Fábio Fernandes. Não vê mais. Dá uma tristeza. Eu até criei, há anos atrás, um Twitter que a gente estava comentando, E eu seguia, né? sem saber que era da Gabi. Sem saber que era meu. Justamente para estudar os Vamos títulos. reativar ele, cara. Vamos reativar, vamos reativar. Ele tá ativo e eu não tô vendo? Não, ele não tá ativo mais. Vamos reativar, vamos fazer entre nós aqui, redatores aqui, vamos compartilhar o login. Sim. O Carluxo tá direto no Twitter, enquanto o Elon Musk não acaba com o Twitter, que já vai acabar rapidinho com ele. Vai. Que voltou pro passarinho. Voltou pro passarinho. Não, mas agora tem pior agora, que ele tá limitando os views, né? Enfim. Não cabe falar, mas o que cabe é a gente podia reativar o teu baita título. Puta, que era o que do caralho. Que consistia o baita título? Eu pegava anúncios e trazia só o título do anúncio. Então, como pensar a ideia sem a imagem, sem a parte imagética do anúncio. Então, e valorizando a nossa categoria e estudando. Eu comecei estudando isso, né? Preenchia o Word, preenchia por categoria, preenchia por redator, enfim, eu tenho saudade e que nem o Carlucci falou, o Mulholland ganhou o Leão com um anúncio ao type para com aspirina. anúncio ao type para aspirina. E a gente não tem mais, nunca mais vai ganhar um leão de nada com anúncio com texto. Eu acho que sim, porque ó, no meu entendimento, é que nem fazer um paralelo com o Midjourney, tá? Tá. Digamos que a gente tá no excesso, a gente tá, né, aprendendo como é que isso se comporta, como isso funciona, até onde isso vai. Só que toda tendência gera uma contratendência. Daqui a pouco, o que for analógico pode brilhar mais. Legal. Tomara. Entende? Sim. Então, daqui a pouco eu tô com excesso de propagandas, imagem, conceito. Daqui a pouco, título, ele pode voltar. A gente tá vivendo uma época meio saudosista, de Sim. forma geral. A gente Sim. tá no momento meio retrô, assim, anos 80, 90, algumas tendências de pega série, pega brinquedos para jovens adultos e coisas do tipo. Então, por que não? Eu tava numa mesa de bar uma vez com uma galera e aí me perguntavam assim... porque eu era o único publicitário, dei sorte que eu era o único publicitário da mesa, né? Porque mesa de barco só com publicitário é foda, né? Porque a gente só sai falando as mesmas coisas. E aí, como é que tá lá? É que tá lá? É assim? E aí, como é que tá lá? Onde é que tá agora?
sabe? E era meio complicado, né? Porque sempre os mesmos assuntos. E aí tu ia falar mal da agência e tal. Porque todo mundo entra naquela bolha e fica naquela bolha. E aí alguém me perguntou assim, tá, ô Sabidão, qual é a tendência agora, então? O que vem de novo aí? E aí eu respondi, cara, o que vem de novo é a nostalgia. É todo mundo voltar ao passado e lembrar o que era bom e tentar resgatar aquele quentinho do coração e tentar fazer algo novo. O que Sobre aconteceu aquilo. com a Volkswagen. O que aconteceu com os mas não vamos entrar nisso ainda, tem outras coisas, eu acho. Não, Deixa não, isso pro mas final. só, É que esse assunto tá poderoso. Tá poderoso. Ele rende. Nós vamos fazer um Mas episódio só disso se a Volkswagen nos patrocinar. Não, mas assim, ó, falando de redação e do título, eu achava, sinceramente, que eu ia salvar o mundo com o título. E eu trabalhava em cada coisa, era assim, era para ter o melhor Mas título que eu ia... Eu acredito que Sim, tu eu pode ainda continuo salvar o acreditando, mundo com o mas título. falando, assim, Cannes, por exemplo, que é uma referência de prêmio, eu acho assim, sim, podem ter anúncios ainda que ganhem um leão só com título, mas não vai mais ser o que tinha importância. Não vai ser aquela peça mais premiada, que vai ser mais comentada, porque o negócio ficou mais complexo. Entendi. E daí eu pego a outra parte do trabalho do redator publicitário, que não é só escrever o título e o texto, que daí a gente vai abrindo, né? Uhum. Camadinhas. Camadas. A outra camada é que o título e o texto são muito mídia impressa, Tá. que é uma coisa que não vai morrer. E a gente tem as redes digitais, né, que a gente falou, que é muito rápido, que a gente não consegue escrever tanto, porque é tudo muito rápido, tá lá no dedinho, scrollando enlouquecidamente. Daí vem a outra habilidade do redator publicitário, que é a parte visual, audiovisual. Uhum. Tá. Que daí é contar ideias em roteiros, em ideias visuais que um redator pode ter. Ele pode fazer um filme inteiro que não tenha uma frase, mas foi ele que pensou tudo. Exatamente. Tá. Antes disso, tu faz um filme inteiro que não diga, que não tenha nenhuma frase, Sim. e lá no final tu amarra com texto, Sim, com título, com conceito. que vira um conceito. Com conceito. Sim, isso está muito válido ainda, continua muito válido, mas eu tô falando isso, eu vejo hoje mais, os desafios maiores estão em pegar. Claro que tu tem que saber aprender a escrever, tem que saber fazer os títulos, por quê? Porque é um jeito poderoso de tu reduzir, de tu editar, de tu conceituar em pequenas doses, né? Tá. E isso tu usa para tudo, né? Que é ter ideias, né? Tu transforma as ideias naquelas palavras. Mas eu acho que o trabalho do redator hoje vai ser ter ideias visuais e de contar conteúdos. Porque a mídia digital hoje, e daí tá um erro, que pode ser uma armadilha, tu criar para a mídia digital como tu cria para a mídia impressa. Tu tentar fazer um título, pode ter um card que tem um título super poderoso com uma imagem legal, mas aquilo ali pode ser uma TV. Tu pode, em vez de tu fazer um card com um título, tu pode fazer um filme, tu pode fazer um GIF, tu pode fazer um meme. Sim, e tem também as gerações. Para Gen Z eu vou para o Instagram. Isso. Para as vovozinhas eu vou hoje pro Facebook. Desculpa a meta. Não, mas é que o Instagram é deles também, eles estão lançando o Twitter agora, mas eu acho que é isso. Não é só o texto, agora tem que ter a ideia. E daí tem a provocação lá que tu disse, né? Que eu fiz essa previsão, foi em 2021, eu acho. 2020 ou 2021, que era fiz todo lá um resgate da propaganda dos anos 80, da nossa aqui, né? Dos anos 80 até agora, o que foi acontecendo em termos de criação e de meios para a gente trabalhar, né? Que nos anos 80 o cara, numa agência, fazia o quê, basicamente? Filme de TV, comercial de TV, anúncio de rádio, revista e jornal, anúncio de jornal e revista e rádio. Outdoor. E outdoor. Deu, acabou, não tinha nem luminoso. Luminoso tinha um que outro, acabou. E daí o negócio foi crescendo, né? Daqui a pouco veio... Aí tinha uma categoria chamada No Media. No Media, daí depois veio endomarketing, daí depois veio site, daí depois veio banner, daí depois veio o Twitter, veio... Só veio. 300 mil formatos hoje. Quando rolava assim, agora eu tô trabalhando só pra mobile. A pessoa não sabia nem o conceito de... celular? Tem coisas que tu não sabe nem o que tu tá fazendo, gente. Eu tô tendo uma ideia aqui, mas aonde se encaixa? No episódio anterior, eu perguntei pro pessoal, dizendo assim, olha, por que a gente não vê mais os trabalhos da galera? E aí, por que eu não vejo mais o trabalho de vocês, meus amigos, e vocês não veem o meu trabalho? A gente tem feito, agora focado na redação publicitária, a gente tem feito coisas relevantes,
A gente tem feito coisas que conseguem chegar furar a nossa bolha, ou na bolha principal lá do cliente que a gente quer atingir bem nichado. O que tá É acontecendo? tudo junto, mas eu acho que é excesso de informação. Quando eu comecei, eu chegava, e daí anos 90, tá? Tá. A gente assinava a Veja, que era a revista, né? Meu pai assinava a Veja. A Veja chegava em Porto Alegre na quarta. Chegava em São Paulo no sábado, domingo, e até o caminhão trazer aqui chegava na quarta. Sim. Daí, ou terça de noite, daí eu pegava de noite e levava para agência, e a nossa diversão era pré-internet, tá, gente? A nossa diversão era ficar olhando os anúncios da W Brasil, da Talent, da DM9 para ver o que tinha de legal. E eram várias coisas legais mesmo. E eram várias coisas legais mesmo. Aqueles anúncios que a gente ia ver nos anuários do Clube de Criação de São Paulo um ano depois, estavam ali. A gente via ali, em tempo real. E os títulos, isso. saudade. Só que hoje não tem mais. Hoje é um excesso, excesso absurdo de informação. Agora, na pandemia, eu tive uma passagem rápida, breve, pela Grey São Paulo. Sim. E a gente tinha Chegou aí pra lá ou trabalhou daqui direto? Trabalhei daqui direto, Tá. home office. E eu lembro que tinha um pedido de fazer uma campanha para comemorar o aniversário da Grey. E todo mundo pirando nas ideias, coisas megalomaníacas, e eu fiz só ao type. Uhum. E o DC chegou pra mim assim, eu quero te parabenizar, tipo, eu ainda nem sei se tá bom ou ruim isso daqui, mas porque tu fez uma coisa que ninguém fez. Tu trouxe os títulos de volta, sabe? Então, e eu fiquei tão faceira com aquilo e tão feliz. E pensando, nossa, títulos, Sim. sim. Bom título, ele pode virar um bom conceito. Sim, Claro que sim, Sim. claro que sim. já aconteceu várias vezes Hum. comigo. Tá, eu apoio essa ideia, tá? Eu joguei essa provocação no ar porque eu penso exatamente assim. O título é, cara, às vezes tu não tem ainda. E aí tu vai pensando em formas de títulos. Vai pensar no roteiro, pensa em forma de títulos. Não, eu faço assim. Às vezes tu tá criando conceitos e dentro dos conceitos, sem querer, tu tá misturando com títulos. Ah, não, isso daqui dá um bom título, ou vice-versa. Ou vice-versa, um título dá um bom conceito. Pelo menos assim é o meu jeito de criar, sabe? Quando eu vou fazer o meu shortlist, Sim. nossa, isso daqui título, isso daqui conceito, isso daqui título. Não, porque eu me lembrei da campanha Prometo não, o meu déficit de atenção faz eu voltar muito às histórias. E aí eu lembrei que a gente fez o primeiro embrião do Sala de Brain, Sim. que era no Zoom, né? Com Isso. diretores de criação do... E aí a gente conversou com o da Talent, O da Talent é o João Live. João Live. E aí eles tinham a conta do Poço Ipiranga. Isso. E aí era bem na época do Pergunta Lá. E aí eu lembro da evolução dos filmes do Pergunta Lá, que o Pergunta Lá, ele não era um conceito. Ele era uma gag do texto, né? Sim. O conceito era, sei lá, não lembro agora, Apaixonados por Carro como todo brasileiro. Não era mais, né? Era outro. Mas era uma outra coisa e aí até se confundia a campanha se era do final. Poço Ipiranga ou dos postos da MPM. Uhum. E eu não sei como é que é essa divisão entre eles lá sobre se são dois clientes ou um cliente só. Eu não sei como é que funciona isso lá. E aí o Pergunta Lá, ele acabou, todo mundo acabou lembrando do Pergunta Lá. Sim. Acabou virando um bordão. Sim. Sim. E aí isso virou e nas campanhas atuais, mais recentes, ele acabou virando assinatura das campanhas. Ele acabou virando um conceito, entende? Sim. 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 E ele era Sim. E tu tinha um conceito bem amarrado antes. Só que isso aí, a repetição, a forma como ele era colocado lá em todos os comerciais, eles acabou ficando como um conceito, né? E até que ponto a gente consegue fazer hoje em dia esse tipo de coisa? Se é que tem espaço pra gente Tem. criar. Se a gente... Tem? Tem. Tem, claro que tem. Tem. Eu acho que a gente não dá também pra botar tanto em caixinha, sabe? Porque criar é uma coisa, pelo menos o meu modo criativo, não é organizado. É completamente caótico. bagunceiro, caótico, exatamente. Então, se botar em caixinhas, não sei, tu vira planejamento. Tá, mas essa é uma baita de uma provocação. Tá, mas essa aí é a minha provocação. Sabe o resgate aquele que eu fiz? Aham. O resgate é esse. Tá.
que era a provocação para os dois criativos. Eu inventei que o diretor de arte ia ter que ser o diretor de arte, que eu não vejo mais um diretor de arte que faça só anúncio. Uhum. Ele vai ter que editar. Tá. Não vejo, ele vai ter que fazer GIF, ele vai ter que fazer motion, ele vai ter que fazer animação. Ele não precisa ser o... Não, e ele faz texto, inclusive. Né, tem A essa- gente Sim. responde pelos textos, mas eles também. E a gente faz o visual É. também. Mas Tem essa troca. isso, eu acho que um diretor de arte hoje não é mais só o cara que mexe com a imagem, ele tem que com imagem e movimento também. Sim. E daí Porque aí voltou a ser uma dupla de criação. de Não, fato. não, é que Ou vai não? além. Não, é que sempre foi, mas é que antes o diretor de arte era o cara só da imagem. Tu não te Sim. E a parte de animar aquelas imagens, tu até fazia o storyboard, mas era tudo quadro a quadro, quem Sim. animava era a produtora. Hoje não tem mais tempo para uma produtora. Coisa simples, tu tem que fazer, o diretor de arte tem que fazer. E ele vai lá e vai animar Tem tudo. que fazer. Num comercial de 10, numa coisa de 15, numa vinheta. Eu trabalhei com um cara, o Telmo Lanes, Aham. do alto dos seus 65 anos, que Trabalhei fazia com as ele vinhetas, editava, fazia os GIFs. O Telmo foi lá e aprendeu. Ele viu a necessidade, aprendeu, e daí eram os guri de 20 anos perguntando pro Telmo como é que ele fazia. Maravilhoso. E só que isso aí era no tempo que não tinha... Não, foi agora. Agora? Agora, 3 anos atrás. Agora. Ele se 3 anos aposentou atrás. recentemente. Ele se aposentou ano passado. Vamos fazer um... E o redator, e daí vem pegando esse teu gancho do conceito, e Aham. não sei o que, o redator, eu acho que é o redator planejador. Tem que entender de estratégia. Tem. Tem que entender de estratégia para fazer o conceito, para fazer o conteúdo adequado. Ele não pode mais ficar só no texto. Quando é que o redator publicitário virou... O redator publicitário puro, ele foi para umas agências que pensam... diferente, não pior. Pensam diferente, melhor. Ah, Que vira o redator, o planejamento criativo. Que é... Cara, eu trabalhava numa agência a vida inteira de redator, mas aí o redator na época tinha que pensar mais estrategicamente. Sim. Não era só pensar nos títulos e nos textos. uhum. Era pensar no conceitual da ideia. A gente trabalha com negócios, né? Né? É. Tem que- E aí Primeiro tu de vira o tudo. planejamento criativo. O fulaninho lá, o Carlucci agora, ele é planejamento da agência. Ele não é mais o redator da Tem que agência. entender Ele é de planejamento números, tem que criativo da entender de- agência. Tem que entender do negócio, tem que Qual é o teu entender do cargo hoje? público. O meu? É. Não, eu sou redator, mas... Mas teve um momento ali que tu virei... Na agência estou tal coisa. Mas Tô batendo na mesa. eu sempre me meto em várias coisas. Quando eu tive na Martins de Andrade, eu não era um diretor de criação. Eu era alguma coisa criativa que ajudava a agência em todo. Ajudava a gerir negócio, ajudava como é que a gente vai pegar esse cliente. É bom isso aí. Fazia planejamento, Sim. Sim, também já Licitação. fiz um planejamento. licitação, Nojenta. fazia tudo. Deixei um cliente nervoso, Por quê? porque eu fui a campo. Ele estava com problema de vendas e não sei o que. Eu digo, não, vou Foi lá fazer a cliente campo. Cliente oculto. Fiz cliente oculto, fui em supermercado, tirei foto das gôndolas, fui tudo, olhei, analisei as redes dele, analisei as redes dos concorrentes, analisei tudo. Meteu o pau. Não, meti o pau não, mostrei a realidade, né? Mas a E daí, pesquisa meteu é o pau. boa quando ela. Não, a pesquisa é boa quando ela aponta isso. Se e uma daí ele pesquisa ficou que tá louco, tudo como é certo, que eu não- faço pra não sei o que? Eu digo, não, eu tô te mostrando isso aqui, ó. Isso aqui eu não resolvo pra te mostrar que eu não resolvo fazendo um anúncio. Sim. Tem outras coisas que a gente tem que fazer antes. Não é só com a comunicação, que teve uma época lá que tinha poucos concorrentes, que tinha pouco tudo, que às vezes tu resolvia com um anúncio. Ou com comercial de TV. Hoje não mais, né? Até porque a galera naquela época tinha mídia comprada já, né? O que vai acontecer no dia seguinte? O que nós vamos Não, botar mas no é que ar? tinha ideia. Mas é que A tinha ideia ideia. começa pela mídia. Tinha ideia, tem uma frase lá, que daí a Gabi diz que ninguém lê texto, mas eu leio ainda. Lá no área de criação de São Paulo sempre tinha... Eu digo que não leio texto. Jamais. É. direi Eu digo que isso, ninguém lê texto. Jamais. A direi. Gabi defende. Não, Eu já sei defendo. que a Vira essa maioria merda não... aí, cara. Mas o carinha lá... E é triste pra mim É. dizer isso. Me convençam, me convençam. Mas o Botar cara a placa aqui, me tem um convençam. comercial clássico, que daí, ó, redatores, isso é um trabalho de redação, não é só texto. Tem um comercial clássico que era o teste cego. Eles botaram umas criancinhas vendadas, Tá. com um presunto na frente. Mas um É bom presuntão. isso aí. E a criança ia lá e passava o dedo e botava na boca pra ver se o presunto era bom, não sei o quê, não sei o quê. E daí uma criancinha foi lá e botou, esse é sadia. Sim. E daí era assim, era o comercial, era o teste cego com as criancinhas. E deu tão certo, que a ideia, né, o cara disse, o dono da Sadia disse, por causa desse filme eu construí umas 3 fábricas.
Foda, né? Mas é por isso que eu disse, ainda tem espaço. Acontecem essas coisas. O que a gente pode lembrar de campanha? Eu não sei se a gente pode lembrar agora, em virtude do tempo que a gente está pensando aqui, tá? O que a gente lembra de ideias mais textuais, se não tudo bem, que virou a chave dos clientes, assim? Cara, isso foi foda. Tem vários? Eu fazia pastinhas com... pastinhas só com anúncios de Havaianas, por exemplo, que eu adorava os redatores, né? De Mas assim, ó, a Havaianas, gente tem um cara que os títulos. tem um cara que é um redator gaúcho que fez sucesso em São Paulo, hoje ele não é mais, largou, que esse cara resolvia a vida. Ele fez o Brastemp Não Tem Comparação. É um conceito Sim. estratégico. E com este conceito, tu constrói um universo de campanha. Tá aí Sim. até hoje, já mudou e continua. A TV aqui atrás é Philco. Uhum. O conceito é do Fábio Fernandes que o cara criou lá nos anos 90. O que estava escrito Tem ali? coisas que só a Philco faz por você. A marca foi vendida, ele já tá fora do mercado, Uhum. mas os caras foram lá e resgataram o conceito dele. Por quê? Porque resgatou, tem coisas que só a Philco faz por você. Porque é um baita conceito. Tá na memória das E pessoas. aí que entra também a nostalgia que a gente tava falando. Não, mas é que o conceito é tão bom que fica. Sim. A gente foi fazer uma aula com um clube lá na Fevale. Sim. Eu, a Gabi e o Cado. O conceito da Fevale... A Fevale está passando, acho que pela 3ª ou 4ª agência. O conceito da Fevale é o mesmo, ainda é o que eu criei. Que é? Conhecimento para inovar o mundo, lá em 2002. Eles continuam. E foi um conceito que a gente fez pesquisa antes de fazer esse conceito. Viram que perguntavam para os estudantes lá de Novo Hamburgo o que era a Fevale e cada um dizia uma coisa, né? Um bom conceito é aquele que não muda? Eu acho que é aquele que muda a percepção das pessoas sobre o produto, o serviço em si. Quando a gente lançou esse conceito do conhecimento, antes fizeram uma pesquisa, cada um dava uma resposta para a Fevale. Estou eu falando da Fevale aqui na SPM. Foda, né? Desculpa, Foda, né? eu adoro a SPM também. Mas aí aconteceu isso. Depois que fizeram a pesquisa, só por causa desse conceito, conhecimento para inovar o mundo, Sim. perguntaram o que é a Fevale Inovação, o que é Fevale Inovação, o que é Fevale Inovação. Mexeu SPM, tanto. SPM. SPM. Vou falar de outro concorrente aqui, desculpa, mas é fatos. Fez a Unicinos se coçar e começar a correr atrás porque estavam perdendo gente para a Fevale, que antes era... Sim. Então, isso Que é o vizinho do lado. que é o vizinho do lado. Esse é um poder de um conceito que vem da redação dele. Por isso que eu acho que tem que ter estratégia no meio, né? Não é só juntar umas palavrinhas assim e ver se dá uma coisa mágica, assim, não. Sim. Daí vem essa parte estratégica que o redator tem que entender de negócio também. Eu queria voltar um pouquinho. Não sei se vocês me cortem. Tá. Vamos voltar para lá. Eu tô achando esse papo muito mais legal. Mas eu queria pensar hoje em dia, quando... Já não se fala mais em agências digitais. Hoje em dia já não é... é? E esse teu suspiro aí? Eu vejo controvérsias. Tá, eu vou... Tu pode contrapor à vontade, tá? Eu vou falar e tu me corta. Antigamente, quando se falava mais em agência off e agência digital, posso estar errado? A gente dizia assim, olha, o redator de banner do Google, tá? Sei lá, tem uma agência que é uma puta agência gigante hoje, ela dá pra ser chamada de agência, tipo a Cadastra? É uma agência. É uma agência? Tu performance. trabalhou na Performance. Cadastra? Tu trabalhou na Cadastra também? Não. Trabalhei. Tá, como é que cria textos pra uma agência que... Aonde é que tá a parte criativa Uhum. de uma agência de performance, por exemplo? Depende. Posso te dar duas respostas. Uma era desdobramento, que não é parte criativa, que já vem uma campanha pronta de outra agência. E tu E aí tem tu que desdobra. picotar. Mas tu tem a liberdade, autonomia, para criar dentro daquele conceito, Tá. tá? Tu consegue descer a mão. Não é tão duro assim como as pessoas pensam. E outra é tu criar e propor coisas do zero. É super viável e possível também. Tem espaço Tem do tem briefing? espaço, tem espaço. Deixa fazer isso. Sim, as pessoas eu acho que tem muito preconceito com essa coisa de performance versus criatividade. E também, assim como tem a parte de endomarketing ser o primo pobre da propaganda. Mas os dois dá para te inspirar muito. Dá para fazer coisas sensacionais. Falo isso
por já ter passado, né, e ter tido experiência nesses dois campos, nessas duas áreas. Sim. Tá, mas até o endomarketing, na verdade, eu acho que dá pra pirar ainda mais. Na cabeça do... Ou não? Não. Porque tu pode usar coisas que não saem, não veiculam? Não, Ou nada a ver? não, mas aí é que tá o problema. Quando tu faz uma coisa pra propaganda, tu tem um público-alvo. Sim. Daí tu sabe que tu não vai agradar 100%. Tem um pessoal que acha que quer agradar 100% e daí acaba fazendo propaganda irrelevante porque quer agradar todo mundo e se rala. Mas daí tu consegue usar mais, porque tu não precisa agradar todo mundo. Agora o endomarketing, às vezes tu precisa agradar todo mundo. Será? Sim. E aí? Sim. Tu tem que comunicar. Tu tem a sensação de pertencimento. De Tá, mas e aí pertencimento. quando Tu tem que comunicar a empresa inteira. Daí Tá. tem coisas que tu não pode usar tanto. Tu entende o que eu quero dizer? E aí tu acaba fazendo um negócio meio bunda mole, não? Não é muita mole, mas tu tem que... É que eu sempre pendi por uma coisa um pouco mais ousada, tá? Tá. Nunca, às vezes não consegui aplicar, mas eu sempre Também. buscava ideias mais arrojadas, né? E no endomarketing não é um campo onde eles buscam muito esse arrojo. Podem ter esse arrojo. Mas tu pega um outro lado, né? Tu pega um lado, como a Gabi falou, de pertencimento. Tu tem que usar a criatividade num lado mais emocional, Uhum. de formação de grupo. Estamos todos no mesmo time do que de um lado provocador. Se é Mas dá pra fazer muitas ações bacanas e coisas Ações diferentes. legais dá pra fazer. E aí tu deixa de lado o título publicitário e vai fazer... Não, tu não... o título... Mas é que tem o texto, né? Tem. Tem o texto. Tem. Tem o texto. Mas aí tu vira... Aí tu vai ser roteirista, Não, talvez. não. Eu fiz planejamento também na Happy House, por exemplo, que foi onde eu passei montar também case. o Caruth. Que nem hoje em dia tu monta case nas agências. Pra fechar as ideias tem que montar um case. Essa é outra... E daí lá vem de novo, né? O redator hoje tem que saber montar a apresentação. O que o Tu redator tem que saber faz hoje? fazer a apresentação. Vamos fazer uma lista do Bren aqui. O que o redator publicitário faz O hoje redator tem... em agência? Assim, ó. Ou em urgência, ou house, etc. Primeira coisa, tem que saber escrever bem. Tá, correto. Tem que saber fazer título. Tem que saber conceituar. Tem. Tem que saber escrever tanto texto longo... Tem que saber defender. Tem Muito que saber escrever bem texto o que- longo como texto sintético, tem que saber defender muito bem. E a defesa não é defesa com argumento, é defesa à venda. Porque isso tinha uma coisa que lá nos anos 80, 90, a gente não sabia muito. A gente criava, mas não vendia. Tem que Foco da saber vender. persuasão da venda. Tem que ter a venda. E daí o que é a venda para mim? Tu tem que vender a ideia, tu tem que vender a tua ideia pro teu diretor de criação. Já começa por aí, né? São muitas fases, São muitas vezes. etapas. Depois tu tem que vender pro dono da agência, tu tem que vender pro cliente também. E daí como é que tu faz? Eu vou deixar outra pessoa montar a apresentação? Não, eu monto a apresentação. Pois é, tem essa. O cara pode lealtar e deixar bonito, mas a estrutura, o jeito, como O vai flow. ser, as frases, o fluxo, quem tem que fazer é o redator. Hoje em dia é isso mesmo, eu acho, né? Tu tá pensando numa ideia, e aí tu pensou naquele texto, e aí tu não quer que aquilo morra, né? Mas não só porque não quer que aquilo morra, é porque daqui a pouco, cara, aquela ideia geral, ela tá pensada assim, se eu vou botar pra outra pessoa explicar aquela ideia, Pode vai se dar perder. merda. Geralmente, né? Sim, perde um pouco. Daí continua. O redator tem que montar a apresentação, tem que fazer roteiro, tem que pensar conteúdo, pensar muito conteúdo. Muito conteúdo, Que daí essa verdade. é a que eu falo que é a diferença, né? Tu não Ainda pode... fazemos jingles. Fazemos jingles, tem que fazer jingle Ai, que também. saudade de fazer jingle, cara. Adoro. Que saudade de fazer Adoro. jingle. Fiz mês passado. É mesmo? Que sorte! Eu não consigo Fiz pra fazer. jingle. Panvel. É. Que bom. Adoro. É uma das coisas que eu mais gosto de criar. Tu lembra ainda? Não tá no ar ainda, não posso. Não pode? Não posso. Tu não sabe quando esse episódio vai pro ar. Mas Em breve. Mas Mas- tu cantava também? Não, eu canto pra apresentar. Eu canto pra defender a minha ideia. Aí que Ah, tá. vai, eu Para queria, eu defender. queria muito entrar nesse assunto, cara. Para defender Pra a Eu minha não ideia. canto. Criar jingle. eu declamo. É? Eu declamo. Porque eu E não aí sei tem cantar. rima no meio ali, Não, como é que tu mas, faz a rima? mas aí é que tá. É que, Puta, tem, esse papo é muito bom. Sim. Tem um episódio só pra falar de jingle. é que cara. tem gente que cria em cima de uma música já feita. Tá, ok. Daí tu consegue Sim. cantar. Referência, Quase legal. paródia. Aham. Tem gente que é músico, tem redator que é músico, que sim. tem uns que lá puxa o violão Tá. e o cara faz meio a música lá. Sim. Uhum. Tudo certo. E Eu daí, vou na batida da mesa. e se tu, Tá. e se tu não Na cria, caixinha de fósforo. e se tu não cria em cima de uma música, como é que tu faz?
E tu não é músico? Eu não sou Aí faz a música. batidinha. Eu Não, não sou música. Não crio em cima sempre, né, de alguma outra música. Eu não gosto de criar em cima de outras músicas. Eu também não gosto, mas o que eu faço? Eu tento achar uma intenção, ou seja, é mais pop, é mais rockzinho, é chicletinho, o que é? E aí eu canto, gravo pra mim mesma e apresento pro diretor de criação. Assim tem sido aprovado. Ah, viu? A Gabi Como é, que, mais como é que evoluída. começa a criação de um... Sério, queria... De um jingle? Como é que começa a criação do jingle de vocês? Porque o redator publicitário, ele, às vezes, o cara não sabe nada de música. Vai pra produtora, às vezes, né? Muitas Não, vezes a produtora assim, que ó, compõe. tu tem que, aí é que tá, tem que ser estratégico, inteligente o suficiente para fazer uma letra. É que se tu deixa para produtora de áudio, uma produtora de áudio vai fazer a música belíssima, vai ter lá. Só que a letra, às vezes, ele vai se preocupar mais com a rima e com o encaixe no ritmo, do que, A métrica. com a métrica, do que com a mensagem que tu quer passar. Então, por isso que eu prefiro fazer. E eu faço como se fosse uma poesia encaixadinha, com as estrofes quase todas do mesmo tamanho, para deixar fácil pro pessoal encaixar aquilo. Uma vez eu fiz uma letra e o cara perguntou, tu é músico? Eu disse, não, por quê? Não, porque as suas letras são ótimas, são todas bem de encaixar. Tem mas métrica, né, professor? Mas tem métrica, mas é uma coisa de poesia, né? Por isso eu não canto, mas eu faço a letra de um jeito que consiga ser fácil de encaixar, né? E daí eu dou referências, que eu não gosto de criar música em cima de uma música, porque daí o cara vai lá e vai fazer a música muito parecida. Daí cadê a criatividade? Sim, é. Daí eu dou referência pro cara, eu quero algo parecido com isso aqui. Melhor Mas daí vai. tu te apropriar de uma música que já existe e, né, assumir que aquilo daí tu ali assume. Ou tu vai fazer uma paródia, né? Exatamente. Se for uma paródia, daí sim, né? A gente quando eu crio título, quando eu crio o jingle, e faz uns 3 anos Conta. que eu não crio, cara, eu começo, é porque é muito do segmento do cliente, né? É muito do segmento do cliente. Eu fico pensando assim, eu trabalho muito com cliente de varejo moda. Cama, mesa e banho e tal. Sim. E aí, quando eu criava jingle a cada mês, campanha nova, jingle novo. Ah, lindo! Rádio direto. Sim. E aí, vamos jingle. cansativo. O meu repertório de jingle é gigantesco. Gigantesco mesmo. E aí é o seguinte, é cansativo. Referência de tom. Referência musical. Separa a referência musical da intenção que eu quero dar. E a partir daquela intenção, eu não vou criar na métrica da música a referência. Ela só serve pra pensar nem no ritmo, Na necessariamente. atmosfera, no mood. No clima. no clima. E aí, a partir daquilo, aí eu vou lá nas palavras que precisam ter, precisa colocar lá dentro. Palavras-chave. Do conceito, essa coisa toda. E aí tu sai fazendo estrofe na verdade, a metade das vezes é estrofe e depois vai pro refrão. E a outra metade é o refrãozão, chicletão, e aí depois mete uma estrofe. Isso é muito no meio. importante, tá? Independente de ser músico, não ser músico, isso, aquilo, o refrão é o mais importante. Sim. Aí isso tem que aprender lá com o Nizam, que o pipoca com Guaraná, tem que ter o refrão Com Guaraná. com chiclete pra grudar e para o cara ouvir e ficar com aquilo na cabeça. Na hora de tu pensar Tá, Will, a gente tá falando de música. Quer falar da Volkswagen? Agora é o momento. Vamos falar da Volkswagen, já que sobre jingle e tudo mais. Agora não é mais jingle, agora é música. É música. E aí, músicas que Tá, não vamos entrar nessa atmosfera, tá? A gente queria... Tu tem uma campanha que tem uma música que embala. Tá, a gente quer chegar no Volkswagen. Mas antes disso tinha, sei lá, Great Times Are Coming. Aí tu tinha outras músicas que foram criadas para embalar campanhas. Até que ponto a gente deixa de criar jingles para pegar músicas consagradas e colocar nas nossas ideias? É que a música consagrada é uma ferramenta válida e é um atalho incrível. Sim. Porque criatividade, propaganda é emoção. Quando tu usa uma música que as pessoas já conhecem, tu acessa essa emoção assim, ó, pá! Na hora. Por que pessoas se emocionaram tanto com
com o comercial da Volkswagen, da Kombi dos 70 anos. Por quê? Porque aquela música já tem uma carga de história e emoção envolvida que as pessoas amam. Ouviu o primeiro acorde e olhou, meu Deus, a Maria Rita Elis ganhou amor. Amor. Sim. E por que tem pessoas que odiaram esse Por negócio? que tem pessoas que odiaram? Por causa da música. Por causa do contexto da letra. Contexto da letra. história. Porque tem pessoas que veem aquela música, ouvem a música e lembram do almoço com o pai. O outro lembra que a avó buscava ele no colégio e tocava essa música no rádio e não conecta a letra, o que a letra quer dizer. Para outras pessoas, era música de batalha, contra a ditadura, não sei o quê. Daí tem outra carga. Daí tu ver uma música que te representava assim contra o sistema, no sistema... Exatamente. É um horror. Daí tu usa a emoção e a música para os dois lados. E eu acho que o cliente estava bem ciente disso. E daí eu volto àquela coisa do Total. endomarketing. Ele quis agradar quem estava lá. Ele não está preocupado em agradar todo mundo. Dulcídio Caldeira foi o... Dulcídio Caldeira, se eu não me engano, o Dulcídio era redator ou diretor de arte? Ele era... Era redator ou diretor de arte? Redator. Dulcídio Caldeira aí, ó. O Dulcídio Caldeira era um dos redatores mais premiados, resolveu ser diretor de filmes. Saiu Curitiba, foi o MAP. Curitiba, o MAP. Ele foi abrir a Boiler. Isso, e abriu uma produtora de Gil, na filmes. próxima a gente quer sentado aqui com a gente aqui. Mas daí é isso. A música tem esse poder. Mas eu acho que a gente tem várias camadas também aí, né? Primeiro, eu acho que como publicitários nos orgulhamos. A ideia. Sim. A gente traz a música, que tem essa atmosfera nostálgica. Tem as pessoas que não vão gostar e tudo bem. Eu acho que o cliente realmente estava muito ciente disso e Claro quem propôs também. Tem a história da Maria Rita nunca ter cantado com a mãe, não conhecer a mãe adulta. Isso aí dá um... Tem a parte da inteligência artificial, tem a parte que não é uma só... Tem até uma como chama? Uma atriz que faz uma dublagem ali, né? Não, é a própria Maria Rita que canta. Não, mas é que tem uma pessoa que tá de base pra... sim, mas ela... inteligência artificial. Isso. Pegar em cima. Isso, exatamente. Então, assim, não é a Maria Rita e uma atriz que tá representando a mãe dela. É todo, né? Não, tem um combo. Muito complexo, levou mais de quase meio ano. Sim, para fazer a Elis ficar bem. Eu achei que ficou bem. Quem sou eu na fila do pão, como diz a Gabi, né? Eu acho que ele ficou muito clipe. Eu gostei, eu achei interessante. Eu respeito os dois lados, eu entendo a polêmica dos dois lados e respeito. Mas eu achei que ficou muito clipe. Eu, com meu cacuete, tentaria contar uma história. Talvez ficasse ruim, mas eu tentaria contar uma história de um jeito diferente. Sim. Porque eles já entregam na hora, né? Ela já se encontra na hora e já sai. Não tem um plot twist, não tem algo que tu diga, meu Deus. Eu não entendo de carro, mas tem vários carros que vão passando antigos da Volkswagen. Tem várias referências daí pra pega... outras músicas. Cara, tem Brasília Amarela dos Mamonas. Um monte de coisa. Tá, mas assim, a gente gosta daqui. A gente tem que dizer pra nossa galera que a gente gosta, a gente não gosta. Assim, ó, eu acho o mínimo no mínimo ele causou e provocou. Então já é algo que tem relevância. Tiveram vários, já tem relevância. Vários amigos meus não publicitários estavam compartilhando isso ontem, emocionadíssimos. Sim. Eu gostei, tá? Eu gostei. Bato palmas. Eu tô no cima do muro aqui, mas eu acho que ele é relevante. Que tu entende os dois lados da situação, da história. Ele tá pautando nosso programa aqui, sabe? Pra mim isso já basta pra ele ser relevante. Sim. Não era o tema do nosso programa, mas ele é muito relevante porque ele pegou e furou a bolha da galera que queria comprar uma Kombi moderna. A galera quer comprar uma Kombi moderna. Se eu conseguisse comprar a Kombi velha, eu já tava feliz. Mas, velho, pra fazer um trailerzinho, né, Gil? E sair ali, ó, sair pelo interior, eu já tava feliz. Eu quero mandar um abraço pro Bruno Pomer, outro redator, que eu um dia quero que ele esteja aqui, mas ele tá morando em São Paulo agora, eu acho. E aí, eu sigo ele lá nas redes e ele botando assim... Quero saber mesmo se a Kombi nova ela vai ter a tal da folga da direção que a Kombi velha sempre tinha também. Sim. Basta isso pra saber, porque aí nós vamos ter nostalgia não de vai verdade. Não vai ter. O câmbio ele engata ou não engata?
Que nem o meme lá que o câmbio do carro é a primeira, a segunda, ponto morto, terceira, a quarta, etc. E o da Kombi é um raio, assim, sabe? É meio foda, assim. Sim. Eu tenho umas lembranças antigas de Kombi sobre isso, mas acho que não precisa entrar sobre isso agora. Porque o meu pai andava com uma Kombi lá que era... Pegava fogo na BR-116 Nossa quase, Senhora. e aí uma hora ele ficou sem freio, e aí só engatava a segunda marcha, quase o Senna. assim, Ayrton Interlagos. Senna, Aham, Interlagos. isso aí. Gente, eu não sei, vocês têm mais algum assunto pra gente falar agora? Como é que a gente tá aí, Sim. gurizada? Nós estamos... Uma hora fechou? Tá, vamos dar uma consideração final. Considerações finais aí, então, Gabi, antes de vai dar primeiro. tchau aí, sobre redação publicitária, sobre criatividade, sobre criação em geral e sobre o que vocês quiserem falar aí, Gabi. Vai, Gabi. Bom, eu quero dizer, primeiro agradecer o convite, foi muito bom estar aqui com essa galera bacana. E, bom, sigam lendo, sigam escrevendo. Milor Fernandes, para aforismos, eu sempre cito. Então, é uma grande escola. Eugênio Mohallen. Busquem as fichas técnicas dos anuários antiguíssimos. Busquem essa gente que fez e faz escola. E é isso, obrigada e um beijo a todos os ouvintes e telespectadores. Uau! A Gabi é muito profissional. A Gabi é foda. Eu não vou conseguir Eu agradecer. brinco, eu me divirto. Eu não vou conseguir agradecer assim. Mas, Essa cachaça aqui é legal. mas para os ouvintes interessados em redação publicitária ou que querem ser redatores publicitários, a minha dica é, além de aprender a escrever, ler, e não é ler só propaganda, ler grandes escritores também. Teve um dos caras que me ensinou, disse que eu não podia ser redator publicitário sem ler Nelson Rodrigues. Daí, depois que eu li Nelson Rodrigues, eu disse, não, tu tem razão. O cara escrevia que era um demônio. Tem que saber contar histórias. E daí não importa o jeito que tu vai contar histórias. Tu tem que contar histórias. E contar histórias com emoção. Daí se vai ser um título, se vai ser um jingle, se vai ser um conteúdo, se vai ser um reel, se vai ser um meme, se vai ser um filme de 1 minuto, se vai ser um manifesto, se vai ser um filme de 2 minutos sem uma fala. Mas tem que saber contar histórias. E essa é a função do redator. Eu queria entrar num outro, mas não vai dar tempo de entrar aqui, que é sobre a galerinha dos gatilhos mentais. Mas daí Aí é um outro. É um Eu outro queria muito, eu lembrei disso agora, só mas pensando daí- bem, mas a gente pode deixar para outro. Sim, mas é que isso aí, é que daí são cliques, os clickbites, né, os caça-cliques. Mas é que daí funciona para um tipo meio, como é que é, panfletário e... Um coaching. Veja como aquela atriz está irreconhecível, você vai chorar de emoção. Ou... Não, por que eu falei isso? Porque tem uma galera que vende Gatilhos vende mentais. gatilhos de mentais como copywriting. é o Mas copywriting funciona. de agência. Como se não fosse. Como se já não existisse isso a vida inteira. Exatamente. Caralho, Com o outro que nós nome. estamos fazendo aqui que a gente não fazia antes e agora tu tá inventando um negócio que eu virei obsoleto como redator publicitário? Sim. Porque agora tem um cara que resolveu botar um... Charlatões, desculpa. Tu acha isso também? Eu acho que é uma técnica, mas é uma técnica que tem aquele estilo, né? É uma técnica com estilo. Tem todo esse estilo e funciona. Mas daí tem para um determinado tipo de público, para uma determinada mídia, um funcionamento, e para alguns assuntos, né? Não funciona para tudo. Né? Eu podia ter falado charlatões mais baixinho, né? Não, eu acho que não, velho. Inclusive, não, a gente tá vai pensando. botar no próximo programa aqui, nós vamos botar um quadro aqui dos post-it, e a gente botar bem grandão, assim, meio o Believe do Ted Lasso. Uhum. Nós vamos botar aqui charlatão. Vamos botar bem grande, assim, cara. É isso? É isso. Muito obrigado pela participação, pelos ouvintes. Temos? Gente, então, muito obrigado. Eu quero agradecer de novo ao Gil, que tá ali do outro lado, nosso parceiro desde o Grande início. Gil. Cara, o Gil é foda. O Gil, Palmas pro Gil. Queria que o Gil... Palmas pro Gil. Ô, Gil, falando sério, cara, eu quero do lado de cá. A gente não sabia. A gente começou falando do negócio, a gente terminou falando de outra coisa. No final, eu tentei engatar mais um outro assunto, porque eu lembrei dele no final, porque isso é um brainstorm. Essa é a sala de brain, é assim que funciona. Gente, nessas câmeras aqui, a gente diz assim... Eu nem olhei para as câmeras. Tem isso aí. Que tem isso horror, aí também. eu achei que eu estava no podcast. Porque tem no YouTube e tem... então, assim, sigam a gente, o Clube de Criação, nas redes sociais. Gabi, onde a gente tá nas redes sociais, meu social media do Clube de Criação? Onde a gente tá? Nós de estamos Criação, no Instagram, no Insta, no Face. Instagram /clubedecriação.rs. A gente tá no Facebook, que é para velhos.
A No gente LinkedIn. tá no LinkedIn. clubedescriação.rs. LinkedIn acho que é o mesmo endereço também, né? clubedescriação.rs. Sim. Entre lá, sigam lá, a gente tá abastecendo. Sempre que a gente conseguir, a gente abastece as coisas. A gente não é pago pra isso. Então, quando a gente conseguir, a gente abastece. Se a gente fosse pago pra isso, a gente ia lá todos os dias, muito, muito, muito. Mas o Instagram é o canal mais ativo que a gente tem lá. Então, obrigado, ESPM, por toda a estrutura, por toda essa galera muito foda que tem aqui com a gente. Obrigado a... Eu queria já agradecer que eu não agradeci nos outros episódios, a W Viva, que é a nossa produtora de vídeo, que tá cortando tudo isso, deixando tudo bem maravilhoso pra gente colocar no ar. Até o próximo episódio 4, que vai chegar em algum momento. A gente não sabe quando esse vai pro ar. Em algum momento vai. Já falei demais. Abraço, siga a gente aí. Valeu. Tchau, Valeu, galera. Abraço. Vocês não têm nem ideia. Sala de Brem. Criatividade. Inspiração. E outras viagens. Bah, vocês não têm ideia.